Meus irmãos, boa tarde. Nós vamos começar o nosso estudo dessa tarde examinando no livro de Números, no capítulo 11, a partir do versículo 10 até o versículo 30. Números 11, de 10 a 30. Vamos ver o que diz o texto da palavra do Senhor. Então, Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: Por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos? Visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo. Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei-o eu à luz, para que me digas, leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama a terra que sob juramento prometeste a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo, dá-nos carne que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez. Eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Disse o Senhor a Moisés, ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação para que assistam ali contigo. Então descerei e ali falarei contigo. Tirarei do espírito que está sobre ti e o porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo para que não a leves somente. Dize ao povo, santificai-vos para amanhã e comereis carne. Porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo, quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia nem 2 dias, nem 5, nem 10 dias, nem ainda 20, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitaste o Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo, por que saímos do Egito? Respondeu Moisés, 600.000 homens de pé, é este povo no meio do qual estou. E tu disseste, dar-lhes-ei carne e comerão um mês inteiro? Matar-se-ão para eles rebanhos de ovelhas de gado que lhes bastem? Ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Porém o Senhor respondeu a Moisés, ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás se cumprirá ou não a minha palavra. Saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre eles, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens, um se chamava Eldade e o outro Medade. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizaram no arraial. Então correu um moço e o anunciou a Moisés e disse, Eldade e Meldade profetizam no arraial. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse, Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse, tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Meus irmãos, algumas considerações nós precisamos fazer aqui a respeito do texto da palavra de Deus, né? Algumas coisas aqui a partir do que nós vemos. Nós começando aqui no versículo 10, o trecho que vai do versículo 10 até o versículo 15, trata da oração de Moisés. A oração que fez Moisés. E percebam, meus irmãos,
a sinceridade presente na oração de Moisés. Moisés não foi grosseiro, também não foi uma oração em que Moisés se humilha, mas todo aquilo que estava no coração de Moisés, toda aquela tristeza, toda aquela dor, toda aquela angústia que Moisés estava sentindo, ele colocou diante do Senhor em oração. Moisés não mediu palavras para falar com Deus. Moisés não foi desrespeitoso, mas ele não se constrangeu de falar com Deus aquelas coisas que estavam doendo dentro dele. Senhor, é pesado demais esse fardo, eu não estou aguentando. Senhor, está difícil essa tarefa que o Senhor me deu. Mas não houve constrangimento, houve sinceridade. Meus irmãos, quando nós oramos, nós falamos para Deus, e assim como a Bíblia nos ensina, né, a boca fala daquilo de que o coração está cheio. E Deus conhece o nosso coração. Muitas vezes nós falamos palavras bonitas, mas carregadas de dor, carregadas de sentimentos ruins. Às vezes as palavras são bonitas, mas o sentimento que elas carregam são sentimentos ruins. Às vezes eu vejo pela rua aquela mãe que toma o filho pelos braços, dá um chacoalhão e diz com os dentes trincados, dizendo: você é uma bênção, abençoado. Mas o que o coração sente e a expressão não corresponde ao que dizem aquelas palavras. As palavras são cheias de dor e de ódio. A boca que diz abençoar carrega ódio. Então não adianta falar palavras bonitas para Deus quando o nosso coração, na verdade, ele está entristecido, ele está enlutado, ele está contrariado, ele está constrangido, ele está aborrecido. É preciso ser sincero. Claro que sempre lembrando que sinceridade e educação caminham juntas. Né? A gente não precisa ser mal educado para ser sincero. Então, quando a gente fala com Deus, não precisa falar palavras feias, né? Mas a gente pode e deve dizer para Deus: Senhor, não, eu não estou feliz. Eu não estou bem, Senhor. Hoje eu não estou bem, hoje eu estou triste. Senhor, aconteceu esse fato comigo. Senhor, eu não entendo. Senhor, eu não aceito. Senhor, eu não concordo. Deus não vai se aborrecer, porque Ele sabe que é isso que seu coração está sentindo. Né? Então você não tem que dizer palavras bonitas para impressionar a Deus quando seu coração não está sentindo alegria. Né? Diga para Deus com educação, porém com sinceridade, aquilo que você deseja dizer. Aquilo que você tem vontade de dizer. Diga para Deus. Né? Diga para Deus, não se constranja. Seja assim como Moisés. O Deus que teve paciência com Moisés nessa oração, terá contigo também. O Deus que soube compreender o momento de Moisés, saberá compreender o seu momento também e te dará paz. Então não tenha nenhum receio, nenhum constrangimento de falar com Deus aquilo que seu coração está sentindo. Porque, mais uma vez eu repito, a boca fala daquilo de que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de angústia, chore, questione, fale com Deus. Fale para Deus. Diga para Ele, sem nenhum constrangimento. Não tenha nenhum receio de dizer para Deus: Senhor, olha, eu não entendi, eu não entendo, eu não aceito, eu não concordo. Foram assim que os profetas fizeram. Os grandes profetas de Deus oraram a Ele com sinceridade. Não tiveram nenhum constrangimento. Mas disseram para Deus o que eles estavam sentindo de verdade. Uma outra questão, meus irmãos, nós vimos então até o versículo 15, né? E na sequência, o que Deus determina então como resposta à oração de Moisés? Deus responde em duas partes à oração de Moisés. Primeiro, Deus designa 70 anciãos para ajudar
a Moisés. Primeiro ponto, Deus designa 70 anciãos. Por que anciãos? Né? O número 7 tem aí uma razão toda especial de ser, os 70 ainda mais. Mas a questão aqui que eu gostaria de destacar para os irmãos, nesse primeiro ponto, são 70 anciãos. Quando a gente pensa em ancião, a gente pensa em pessoas idosas. E não pensou errado, não. Aí a gente pensa assim, pode pensar assim, poxa, mas na hora de descansar, depois de ter trabalhado uma vida inteira, agora colocar esse fardo nos ombros desses homens, né, desses anciãos, dar essa responsabilidade, por que não dá-la aos jovens e dar aos anciãos? Meus irmãos, por que Deus designa anciãos e não jovens? Porque o encargo de Moisés, nesse tocante, é julgar as causas do povo. Haviam brigas. Imagina todo aquele povo reunido, acampado. Então, as brigas, os conflitos que haviam ali, tanto dentro de casa, dentro da família, marido, mulher, pai e filho, mãe e filha, e assim por demais, vizinhos, parentes próximos. Então, quantas questões? Era preciso julgar ali e decidir quem tinha razão. Por isso Deus designa os anciãos. E por quê? Porque os anciãos são aqueles que carregam a experiência da vida. São aqueles que aprenderam muito mais do que no banco da academia, eles aprenderam com a vida, né? Então, eles experimentaram muitas situações. Eles viveram o suficiente e muitas das vezes até passaram por situações iguais àquelas que o povo estava passando naquele momento. Se erraram ou se acertaram, a questão é que eles aprenderam. Se lá, quando eles enfrentaram essa situação, eles fizeram o certo, bem. Se eles fizeram o errado, eles já têm a conclusão também de que não deveriam ter agido daquela maneira. A questão é, os anciãos são aqueles que carregam a experiência. Carregam com eles a experiência. Daí a razão de Deus designar anciãos, né? 70 anciãos. E daí vem a ideia de presbíteros na igreja. Quem são os presbíteros? Não são aqueles que têm a melhor formação acadêmica, a maior competência intelectual, mas são aqueles que têm mais tempo de vida no Evangelho. E, naturalmente, os que têm mais tempo de vida no Evangelho são os anciãos da igreja. Né? Tanto é que a palavra presbítero deriva do grego presbiteró, que significa ancião. Né? Então, no modelo dos anciãos de Israel, que são colocados nessa posição para ajudar Moisés a julgar as causas do povo, dada a sua competência pela experiência que acumularam ao longo de anos, os presbíteros da igreja são aqueles que têm mais anos de vivência no Evangelho e, por consequência, mais capacidade para administrar as coisas do Senhor. Né? Porque a administração da igreja, a administração do povo de Deus, ela é espiritual. Sem dúvida nenhuma que existem questões técnicas, existem questões legais, existe tudo isso. Mas, sobretudo, nós estamos lidando com vidas. Acima de tudo, a vida. E a lei, ela não pode estar acima do bem maior que é a vida. Né? Então, o que capacita uma pessoa para ser um ancião, para ser um presbítero, e por isso Deus designa 70 anciãos, porque esses são aqueles que têm mais condição de defender a vida. É aqueles que talvez nem sempre tenham acertado, mas mesmo quando erraram, eles aprenderam com o seu erro e eles têm condição de defender a vida. A segunda questão que eu gostaria de tratar
nesse ponto. O que Deus diz a Moisés? Né? Qual é a segunda parte do que Deus diz a Moisés? Versículo 17, ele vai dizer assim: então descerei ali e falarei contigo, tirarei do espírito que está sobre ti e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Qual é o espírito que está sobre Moisés? É o Espírito Santo de Deus para administrar as coisas de Deus. Então, o Espírito está todo posto sobre Moisés para administrar. Então, Deus vai tirar uma porção do Espírito Santo que está sobre Moisés e distribuí-la sobre os demais 70 anciãos, né? E por que Deus tira? Porque o Espírito foi dado a Moisés. Então, ele não vai retirar todo, mas apenas uma parcela. E o Deus que dá é o Deus que tira, né? Então, meus irmãos, nós já falamos sobre isso aqui. Quando da imposição das mãos, nós transferimos a autoridade a alguém por intermédio do Espírito Santo de Deus. E aí é isso que acontece. É isso que nós fazemos. Agora, o Espírito está sobre o ungido de Deus enquanto Deus quiser. Deus retirou de sobre Moisés uma porção do Espírito. Poderia tê-lo tirado todo. Tirou apenas uma porção porque Moisés continuava sendo servo de Deus. Mas Deus poderia ter feito como fez com Saul. Quando Saul foi ungido rei sobre Israel, o Espírito de Deus veio sobre Saul. Quando Saul pecou contra Deus e contrariou os interesses de Deus, o que Deus fez? Retirou o Espírito dele de sobre Saul e colocou sobre Davi. A ponto de, no momento em que Saul persegue Davi, em um momento sendo questionado, Deus vai responder a Samuel e aos anciãos do povo: Saul governa sem a minha aprovação, sem o meu consentimento, porque o Espírito de Deus já não estava mais sobre ele. A coroa estava sobre a cabeça de Saul, mas o Espírito de Deus já não estava mais com ele, já estava sobre Davi. Davi tinha a unção e Saul tinha a coroa. Né? Então, ele estava ocupando o cargo de rei, mas Deus já não mais o aprovava. Né? Então, o Deus que dá é o Deus que pode retirar em qualquer momento. E o fato de ter a coroa não significa dizer que o Espírito de Deus está com esse alguém, com essa pessoa, sobre essa vida. Outra questão, meus irmãos, Deus se entristece e resolve e fala duro com o povo, dizendo para eles: olha, eu vou conceder o que vocês estão pedindo. Isso aí nós vamos ver aqui no versículo 19, né? No versículo 19, sequência do versículo 18. Versículos 18 e 19, vamos ver. Dize ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes o Senhor que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? A nossa oração, meus irmãos, ela precisa ser feita com sabedoria. Deus aqui resolve conceder ao povo exatamente o que o povo pediu, mas a resposta de Deus à oração daquele povo, o coração de Deus está entristecido, aborrecido, na verdade. Por quê?
A atitude do povo foi uma atitude infantil. Eles se comportaram como crianças mimadas, né? Então Deus, na sua resposta, ele diz: eu vou dar, vocês vão comer carne até começar a sair pelo nariz, de tanta carne que eu vou dar a vocês. Né? Porque Deus responde para eles aborrecido, entristecido. Porque a oração não foi uma oração, foi uma murmuração. Então é carne que vocês querem? Eu vou dar para que vocês comam até enjoar. Eu vou dar carne para vocês. O suficiente para que vocês comam até enjoar. Porque Deus respondeu essa oração sem alegria, sem prazer. Porque não foi uma oração, foi uma murmuração. O povo não orou, o povo murmurou. E a murmuração entristeceu o coração de Deus. A murmuração entristece o coração de Deus. Como eu falei, meus irmãos, no começo, faça a sua oração. Diga para Deus tudo o que você está sentindo. Não tenha constrangimento, ele não vai se aborrecer. Mas não murmure. Ore, não murmure. Diga para Deus que está difícil. Diga para Deus: Senhor, esse fardo é pesado demais. Diga para Deus: Senhor, não tem sido fácil a vida, não tem sido fáceis os dias. Questione se necessário for, se assim você entender que é importante. Questione: Senhor, eu não estou entendendo porque tenho passado por isso. Me mostra, Senhor. E o Senhor vai te responder. Mas não murmure. Não murmure. Deus teve o povo por crianças na fé naquele momento, que murmuraram, questionando. E aqui, na sequência, Moisés responde com admiração, no versículos 21 ao 23. Moisés responde admirado com a provisão de Deus. Deus olha para ele e diz... Moisés olha para Deus e diz: 600.000 homens de pé, é este povo no meio do qual estou. E tu disseste: dar-lhes-ei carne e comerão um mês inteiro? Matar-se-ão para eles rebanhos de ovelhas, de gado que lhes bastem? Ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Porém o Senhor respondeu a Moisés: ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás se cumprirá ou não a minha palavra. Moisés se admira com a provisão de Deus, com o tamanho do poder de Deus, da provisão divina. Moisés se admira naquele momento. Meus irmãos, que resposta linda o Senhor dá a Moisés. Ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás se cumprirá ou não a minha palavra. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que os ouvidos de Deus não estão tapados para que ele não possa ouvir, nem os seus olhos fechados para que ele não possa enxergar. A mão do Senhor, como diz o versículo 23, a mão do Senhor não se encurtou. Nós, muitas vezes, colocamos a nossa fé à prova quando queremos entender o modo pelo qual Deus vai agir. Queremos entender a maneira pela qual Deus vai trabalhar. E isso não nos é dado a entender. Abraão quis entender como Deus faria dele, pai de uma grande nação, se a sua esposa já era idosa e ele também. Mas Deus foi lá e provou, dando a ele não apenas um filho, mas 8. Um de Agar, um de Sara e mais 6 de Quetura. E Sara, sendo aquela mulher estéril, já avançada em idade, gerou a ele o filho principal que veio a ser pai de uma grande nação. Muitas vezes nós queremos entender o agir de Deus a partir da nossa limitação humana. Nós somos limitados e nunca vamos entender a grandeza do poder de Deus. Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós somos capazes de imaginar.
de pensar. Deus é poderoso, meus irmãos. E nós devemos sim confiar no poder do Senhor. Nós devemos sim confiar que Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós podemos imaginar. E sem querer ou sem tentar entender como Ele fará, apenas tendo a certeza de que Ele fará. Deus fará, porque Ele sempre faz o melhor para todos nós. Então, não se constranja de pedir. Não tente entender como Ele fará. Apenas saiba que Ele fará. Por mais que as evidências, por mais que os sinais mostrados, por mais que tudo sinalize que vai ser difícil a resposta que Deus tem para te dar. Mas o Deus a quem nós oramos é o Deus que ressuscitou mortos. É o Deus que fez limpos os leprosos. É o Deus que permitiu que os cegos voltassem a ver. É o Deus que permitiu que os paralíticos voltassem a andar. Que os mudos voltassem a falar. Que os surdos ouvissem. É a esse Deus que nós pedimos. Ele é poderoso para continuar fazendo. Se Ele fez lá no passado, Ele continuará fazendo hoje ainda. Confie em Deus. E peça, não se constranja. Não se dê por derrotado já. Não tome o não como resposta final. Peça a Deus. E se for bom, Ele te dará. Não limite a provisão de Deus. Não limite a providência de Deus. Não ponha limites na misericórdia de Deus. Confie em Deus, peça e veja-o atender a sua oração. E no final, meus irmãos, o texto da palavra do Senhor nos diz que Moisés reuniu, segundo a ordem de Deus, reuniu aqueles homens e os levou até o lugar designado por Deus, a tenda. E 2 homens não foram até lá. Eldade e Medade ficaram no arraial e não foram ao lugar designado. Mas lá no arraial, Deus fez soprar o seu espírito e derramou sobre todos eles, e todos eles profetizaram. E Eldade e Medade, que não foram até o arraial, até o lugar designado, sobre eles também Deus fez soprar o seu espírito, a ponto de causar admiração. E Josué, então, foi questionar a Moisés e dizer a Moisés: Moisés, olha, Eldade e Medade não vieram, mas eles estão profetizando lá no arraial. Como pode isso, Moisés? Como pode isso acontecer? E Moisés responde, então, o seu servo, Josué: Tu tens ciúme por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Isso, meus irmãos, é um sinal de que o Espírito de Deus também é ilimitado e ele sopra onde ele quer. Ele soprou no lugar designado por Deus. Os homens guiados por Moisés até ali, aqueles homens, eles profetizaram. Mas os 2, Eldade e Medade, que ficaram lá no arraial, eles também profetizaram, porque sobre eles também pairou o Espírito Santo de Deus. De maneira que o Espírito de Deus sopra sobre quem Ele quer, na hora que Ele quer, no lugar onde Ele quer. Ele tem liberdade para agir. É isso que a palavra de Deus está nos mostrando aqui nesse momento. O Espírito de Deus sopra com liberdade para agir sobre a vida de quem Ele quer, no lugar em que Ele quer e no momento que Ele quer. Meus irmãos, foram muitas informações hoje. Eu espero que Deus tenha falado ao mais profundo do seu coração, que Ele tenha te abençoado, que esses momentos tenham sido especiais para a sua vida, que você possa sentir a paz, o refrigério, a alegria que só Cristo pode te proporcionar. Que Deus
te abençoe nesse dia, traga paz e alegria para o seu coração. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Deus, Pai amoroso, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estudar a Tua palavra. E por intermédio dela, Deus, ouvir a Tua voz a falar conosco. Abençoa-nos, ó Pai, nessa hora e dá-nos a Tua paz. Agora, ó Deus, nós queremos te pedir pelos enfermos, acamados, postos sobre os leitos de enfermidade, nas UTIs dos hospitais, nossos parentes, nossos amigos, pessoas queridas próximas a nós. Queremos te pedir, ó Deus, que tu uses de misericórdia para com esses, Santo Deus. Ó Deus, tu esteja visitando nesse momento cada enfermo, devolvendo-lhe, ó Deus, a saúde. Mas, sobretudo, ó Deus, que tu possas usar essa enfermidade para fazer com que todos compreendam, Santo Deus, com que todos tenham uma noção perfeita de que a saúde restaurada é obra das tuas mãos, é consequência da tua vontade. Ó Deus, abençoa e guarda cada um, mas também, Santo Deus, nós queremos nessa hora te pedir por aqueles, Santo Deus, que hoje choram a perda dos entes queridos, por aqueles que hoje lamentam, Santo Deus, convivem com a dor de terem perdido alguém muito especial. Ó Deus, te pedimos, Senhor, nessa hora, que tu, ó Pai, abençoe a cada um. Que tu, Senhor Deus, dê graça a estes, cuidando, Santo Deus, em todo o tempo. Ó Deus, fica conosco, com os nossos lares e famílias, fica com as pessoas que nos são caras, fica com a nossa igreja, abençoa todos nós, que somos carentes da tua misericórdia e da tua graça. Dá-nos, ó Deus, a tua paz. Atende a nossa oração. Nós te pedimos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.